Boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouquinho de indústria eletrônica e metrologia 4.0, tá? Agora sim, agora vamos dar início então. Boa tarde, pessoal. Eu sou Hiro Hamasaki, sou da Engenharia de Aplicação da Mitutoyo e vou apresentar para vocês hoje o webinar sobre indústria eletrônica e metrologia 4.0. Bom, o que eu vou apresentar hoje, tá? Qual é o assunto do dia de hoje? Tá? Vou falar um pouquinho sobre a indústria eletrônica no Brasil, os equipamentos de medição, né, para as peças ligadas, né, à indústria eletrônica, 5G, né, e IoT, eletrônica automotiva, né, aquela eletrônica embarcada nos veículos, e um pouquinho também sobre algumas peças de veículo elétrico e autônomo, né? E também, na segunda parte, um pouquinho sobre metrologia 4.0, né? Que é virtualização, conectividade, segurança de dados, medição inline, né? E gerenciamento dos dados de medição, tá? Aí, no final, eu vou fazer as considerações finais e se alguém quiser colocar uma pergunta também, tá? Se der tempo, né? Nós podemos conversar um pouquinho também, ok? Bom, indústria eletrônica no Brasil, aqui no Brasil, né, nós temos vários fabricantes de equipamentos, né, equipamentos com eletrônica embarcada nos seus equipamentos, tá? Nós temos algumas empresas no norte, né, na região de Manaus. Já foi um grande polo, né, de tecnologia no passado, mas hoje deu uma diminuída, mas chegaram novas empresas também com novos produtos, né? Então ainda continua sendo forte um polo de tecnologia e eletrônica a cidade de Manaus. E depois temos algumas empresas também na região sul do Brasil, sudeste, tá? Então temos empresas espalhadas no Brasil todo, né? E o Brasil é um país de mais de 200 milhões de pessoas, né? Ou seja, há muito consumo, né, desses equipamentos, produtos, né? Haja vista, né, que né, todo mundo hoje praticamente deve ter um celular, né? Os eletrodomésticos, né? Então, se consome muito produtos eletrônicos aqui no Brasil. Televisão também, nós temos alguns fabricantes de TV LED, né? Hoje já seria uma tecnologia LED, inclusive, né, com resoluções altíssimas, né, sendo fabricadas aqui no Brasil, tá? Eu vou falar um pouquinho, né, dos equipamentos, né? Então, basicamente, né, acho que uma das peças principais, né, que todo equipamento eletrônico tem são as placas de circuito impresso, tá? Com seus componentes. Antigamente, eu sou do tempo, né, as placas, né, eram do tipo through-hole, né, aqueles com furos, né, onde eu encaixava o componente e soldava, né, ou seja, eu fiz muita manutenção desse tipo de placa, né, tendo que dessoldar um resistor, um capacitor, até um integrado, né, e para fazer a manutenção. Hoje, né, hoje já é uma tecnologia, quer dizer, já, né, de alguns anos atrás já, uma tecnologia SMD, onde os componentes, né, eles são soldados na parte de cima ou na parte de baixo da placa de circuito impresso, né, não tem mais praticamente já não tem mais aquela furação de eu passar os terminais dos componentes eletrônicos e fazia a solda, né. Então, hoje é uma nova tecnologia, tá? Só que o que aconteceu também? Os componentes diminuíram de tamanho, né? Ficaram mais complexos, tá? E há uma necessidade de fazer o controle dimensional, né? Tanto da placa, né? Sem os componentes, mas também é necessário verificar o posicionamento desses componentes eletrônicos na placa. Se o componente estiver desalinhado, né? Na hora de fazer a montagem e na hora de fazer a solda, vai acabar provocando curto-circuito na placa, né?
Então, o posicionamento do componente sobre a placa é muito importante. Haja vista que algumas empresas aqui no Brasil, né, fazem esse tipo de controle através de uma máquina ótica, ok? Vou falar um pouquinho dos equipamentos de medição, né, para esse tipo de componente, né, no caso seria a placa de circuito impresso e seus componentes. Nós temos, e basicamente vai ser medição por imagem, né, vai ter alguma coisa de medição por toque, mas o forte, né, desse tipo de peça são os equipamentos óticos, né, medição por imagem. No caso da Mitutoyo, nós temos a câmera, né, para a máquina tridimensional, ou seja, né, a máquina tridimensional, né, todo mundo conhece, mais pela questão de fazer a medição por toque, mas ela tem um recurso, né, de colocar uma câmera no equipamento e fazer medição por imagem. Então, na figura que vocês, do lado esquerdo, vocês estão vendo o QVP, né, que é o nosso, que é a nossa câmera para tridimensional, com iluminação LED, tá? É utilizado um programa chamado Vision Pack, né, para fazer a medição ótica, e você pode trabalhar em conjunto a medição por toque e por imagem, tá? Então, eu não preciso medir tudo que tiver toque, depois tudo que tiver imagem, tá? Separadamente, tá? Eu consigo fazer a utilização desses dois recursos ao mesmo tempo. Outra linha, né, seriam os equipamentos, seriam as nossas máquinas óticas, né, da linha Quick Vision, Quick Image e Quick Scope, tá? Eu vou falar um pouquinho também, né, esse ano já fizemos alguns webinários sobre esses equipamentos, tá? Então, o conteúdo mais básico eu já acabei passando nesses webinários, tá? Então, se vocês quiserem depois, no nosso site, acessar esses vídeos, tá? Eles estão à disposição de vocês, tá? Eu vou falar rapidamente da Quick Image, né? Quick Image é um equipamento de medição manual, mas com algumas características para poder fazer uma medição rápida. Então, ele é muito útil, por exemplo, no recebimento de uma empresa, né? Ou na parte final, né, da produção, na liberação do produto, tá? Porque o intuito desse equipamento é eu colocar a peça sobre a mesa, apertar um botão e o equipamento já fazer a medição. Eu não preciso ficar fazendo sistemas de coordenadas, medindo item a item, tá? Então, o intuito desse equipamento é colocar a peça sobre a mesa, né, de medição dele, e desde que ele, né, caiba no campo de visão, e fazer a medição. Então, aqui tem alguns exemplos, né? A peça pode estar inclinada, né? Eu posso colocar várias peças de uma vez, e o programa vai medir todas essas peças. Se eu tiver uma peça que não caiba no campo de visão, eu posso tirar algumas imagens, né, dessa peça, depois juntar ela, tá, e fazer a medição, tá? E tem um recurso também que a peça não precisa estar tudo o que eu preciso medir, estar tudo no plano, tá, no mesmo plano. Eu posso ter peças com alturas diferentes, né, e esse equipamento ele deixa tudo no mesmo foco para fazer a medição. Então, se eu tiver uma profundidade de foco de até 22 milímetros, eu consigo utilizar esse recurso de medição, tá? E eu vou falar um pouquinho também da Ultra QV, né? Seria uma máquina ótica de ultra exatidão. Normalmente, né, as máquinas óticas CNCs, ela tem o que é comercializado normalmente, né, ele tem uma exatidão de 2,2 microns, né? Esse equipamento, ele tem uma exatidão a partir de 0,25 microns, ou seja, de altíssima exatidão. Então, a fórmula dele de exatidão, né, é 0,25 mais L sobre 1000, tá, em microns, tá? E uma resolução, normalmente uma máquina ótica tem uma resolução de 0,1 microns, essa tem 0,01 micron, tá? Então, é uma máquina de altíssima exatidão, que a Mitutoyo fabrica no Japão, né, e comercializa no mundo todo. E também um diferencial que tem nessa máquina, que a escala de vidro, né, não é um vidro comum, tá? É um vidro de baixo coeficiente de dilatação térmica, né? Nos 3 eixos, esse coeficiente é quase zero, ou seja, pode variar a temperatura que ele não vai ter dilatação na escala, tá? Então, é um equipamento de ultra exatidão, essa Ultra QV modelo 404 que vocês estão vendo
na imagem. Depois tem um recurso também, essas máquinas óticas, né, também já é de conhecimento de muita gente, porque já é um equipamento bastante difundido, né. A máquina ótica, ela tem a possibilidade de ter um sistema de apalpamento, de medição por toque, tá? Então, eu posso trabalhar tanto medição por imagem, quanto por toque ao mesmo tempo também, tá? E esse modelo que eu estou mostrando para vocês, né, ele utiliza um apalpador chamado MPP Nano, tá? O que ele tem de diferencial em relação aos apalpadores normais, né? Esses que você encontra na máquina tridimensional, tá? É a ponta de medição, tá? Esse apalpador, ele consegue trabalhar com pontas de até 15 microns, né? Ou seja, normalmente, a menor ponta de uma tridimensional tem 0,3 ou 0,1 milímetro, né? Essa não, essa é 15 microns. Basicamente, a olho nu, você não enxerga onde você está tocando, por isso que ele tem até duas câmeras, né? Que não tem nada a ver com a parte de medição, somente para verificar, né, o local onde você vai apalpar, onde você vai tocar na peça para medir, de tão pequena que ela é, tá? E todas as máquinas máquinas ópticas, né, de medição por imagem, né, eu preciso de uma boa iluminação, tá? Se eu não conseguir iluminar a peça com perfeição, eu não vou ter o melhor resultado, tá? E as nossas máquinas, né, possuem 3 tipos de iluminação. Iluminação que vem por baixo da mesa, né, que seria esse da esquerda, para você medir o contorno de uma peça, tá? Eu tenho uma iluminação anelar, né, que é aquela iluminação oblíqua, tá? E a iluminação coaxial, que é aquela iluminação que vem por dentro da lente de objetivo, tá? Com a utilização desses 3, né, de 3 ou de 2 iluminações, eu consigo uma visualização melhor, né, para fazer a medição de uma peça. E também sistema de ampliação, tá? Então, normalmente são peças pequenas, algumas características pequenas que eu preciso aumentar a imagem para conseguir fazer a medição, tá? Então, as máquinas óticas também trabalham com sistema de... Pode trabalhar com sistema de zoom, né? Com 7, 8 níveis de ampliação, ou com sistema de lentes fixas, né? Como esse modelo que tem o turret, né? Dentro não sei se vocês estão vendo na parte de cima aqui, ele tem um conjunto de 3 lentes, né, fixas, né, para fazer o aumento da imagem, da ampliação da imagem, tá? E as lentes objetivas, né? As nossas máquinas da série Quick Vision, eu consigo trocar, né, as lentes objetivas, né? Existem alguns modelos que não permitem isso, mas o da Mito Toyo, né, ele permite fazer a troca dessas lentes objetivas, tá? E toda vez, né, que eu trocar essa lente, né, eu preciso configurar, né, a calibração do pixel, por exemplo. E no nosso programa aqui, VPAC, eu consigo deixar salvo. Ou seja, eu não preciso, né, toda hora que trocar uma lente objetiva, calibrar o pixel dela. É só chamar no programa, né, o arquivo correspondente àquela lente, e você já pode continuar com a medição. Outra característica de uma máquina ótica são a detecção de aresta, de bordas, né, de forma automática, ou seja, o próprio software consegue detectar a borda ou aresta da peça, né, e com isso determinar os pontos, né. Por exemplo, no caso do projetor de perfil depende do usuário, né, detectar onde que é o limiar lá da borda, né, para fazer as medições. No caso da máquina ótica, não. O próprio programa detecta esses pontos, tá? E sistema de autofocus, né, autofoco. Né? Então, por mais que eu tente, né, numa máquina manual com eixo Z manual, por mais que eu tente focar, né, ele nunca vai chegar no foco do programa, tá? Do sistema de autofoco, tá?
Então, máquina ótica que não tem o sistema de autofoco em Z, tá? Ele não consegue medir com exatidão em Z, tá? Mas essas máquinas óticas da Mitoy possuem o sistema de autofoco, tá? Inclusive com foco em multipontos, tá? Não somente de um ponto, mas eu consigo focar, né, em multiponto, com sistema de multiponto também. Vou falar um pouquinho do 5G, né? Hoje, né, o pessoal que acompanha os noticiários, né, ouve falar do 5G, ouve falar né, da guerra eu não ia falar de política, mas eu sou obrigado a mencionar o Trump, né, que não quer a empresa chinesa comandando o 5G, né? E, bom, 5G, né, você vai ter um aumento de velocidade na troca de dados, né, de envio de dados, do download, upload, né, você vai ter um ganho muito grande de velocidade, tá? Só que o que vai acontecer também? A tecnologia 5G, né, ela vai funcionar apenas nos equipamentos que estão habilitados a funcionar, né, com 5G, tá? Então, basicamente, né, você vai ganhar velocidade, mas se você quiser essa tecnologia, você vai ter que mudar o hardware, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso aqui no próximo slide, tá? Então, por que 5G e IoT, né? A internet das coisas, tá? Com o aumento da velocidade, né? Hoje, né? Vou ler um pouquinho aqui o que eu escrevi aqui, né? O 5G ele vai fazer com que tenha muito mais tipo de conexões, né? Com a internet das coisas, né? Hoje, isso aqui eu verifiquei um estudo, né, que o pessoal fez. Hoje existe mais aproximadamente 35 bilhões, né, de conexões, né, no IoT. Com 5G, a tendência é subir para 83 bilhões até 2024, né? E o que isso vai, onde que isso vai ajudar, né? Isso vai acabar ajudando na cirurgia remota, né? E também nos carros autônomos, né? Hoje o carro autônomo, ele tem lá a câmera dele, o sensor dele, né? Mas só que ele não fica conversando com os outros equipamentos. Com o 5G, né, existe essa possibilidade, né, do carro autônomo conversar com os outros carros autônomos, né, e também com sistema de semáforo, para evitar, né, inclusive acidentes, as coisas. Então, com a tecnologia 5G, com o avanço da velocidade e da baixa latência, né, a tendência, né, haver muitas conexões, né, e com isso melhorar esse sistema de carros autônomos aí, né. Como eu falei, né, basicamente os equipamentos de telefone que nós temos hoje, né, ele foi feito para 4G, então se você quiser, né, navegar na rede, né, com 5G, tá, você vai ter que acabar trocando de aparelho, tá, inclusive o meu também, que só funciona até o 4G aqui. Vai funcionar, né, no 5G, só que você não vai ter o ganho de velocidade da rede 5G, tá. Então, o que vai acontecer? Tendência é ter novos equipamentos, né? Novos equipamentos com tecnologia 5G, e com isso vai aumentar muito a demanda de medição para fazer controle dimensional dessas peças, tá? O que vai acontecer também? As tolerâncias vão começar a ficar mais apertadas, né? Vão aparecer peças mais precisas para você medir, né? Peças mais complexas, tá? E também vai ter que ter melhores recursos de medição para atender essa demanda. E um dos recursos, né, que nós visualizamos, tá, é a questão da topografia, tá? Os nossos equipamentos hoje, eles já estão aptos para máquina ótica, tá? As nossas máquinas óticas já estão aptas para fazer a topografia de uma peça, tá? Aqui eu estou mostrando por exemplo, um parafuso aqui, né, que tem vários, né, alturas, pontos diferentes para fazer a topografia, né?
Então, a nossa máquina ótica, né, eu tenho um recurso, um programa chamado PFF, né, que é para fazer medição em alturas diferentes, né, ou seja, ele vai fazer vários, como se estivesse tirando várias fotografias, né, em alturas diferentes, para criar essa imagem em topografia, tá? E com essa imagem, né, eu consigo, por exemplo, fazer um corte dele, né, e fazer a medição do perfil, tá? Então, já existe esse recurso, tá, nas nossas máquinas óticas, tá? Então, se alguém, né, tiver uma necessidade de fazer uma topografia, depois fazer um corte e depois fazer uma análise desse perfil, né, saibam que já existe esse programa e ele funciona nos nossos equipamentos óticos mais simples, tá? Não é necessário que você tenha uma máquina ótica de ultra exatidão, por exemplo, tá? Aqui é um exemplo, né, agora aplicado para a indústria eletrônica, né, que são essas placas de circuito impresso, onde eu preciso medir o volume da pasta de solda, tá? Então, utilizando aquele exemplo, né, do slide anterior, né, que eu vou tirando fotos, né, em alturas diferentes, tá? Então eu consigo criar essa imagem à esquerda da pasta de solda e com isso calcular o volume de solda, o volume da pasta de solda, tá? Então esse programa PFF consegue fazer esse tipo de análise e de medição também, tá? Outra coisa são essas matrizes, né? Em inglês chama de BGA, né? E, assim, numa tradução livre que eu pesquisei, chama bola de solda, tá? Então, essas matrizes aqui, né, onde vão encaixados memórias, processadores, né? São várias bolas, né, de solda, tá? Onde é feito o contato com a memória, com o processador, tá? E aqui o importante é você verificar a altura, né? Se eu tiver muita variação de altura aqui, tá? Com certeza, né? Algum ponto não vai estar com um mau contato ou até sem contato nenhum, tá? Aí perde totalmente a eficácia da memória ou do processador, tá? Então, uma forma de eu fazer essa medição ou essa análise é utilizando o programa PFF, tá? Então, eu faço a topografia, né, dessas bolas de solda, né, e através que nem esse desenho da esquerda aqui, né, que é a tela do programa, onde eu fiz, e eu consigo ver, né, na matriz toda, como é que está visualmente, né, e depois também eu consigo medir a altura dele também, para saber como é que ele está, tá? Então, é um recurso, né, que eu posso aplicar na indústria eletrônica. Outra aplicação, né, seriam sensores de interferometria por luz branca, tá? Esse exemplo aqui da esquerda, né, seria a medição padrão, né, de uma máquina ótica numa placa de circuito impresso, onde eu faço a medição das alturas, dos passos, diâmetros, distâncias e ângulos, né, utilizando a lente objetiva, né, que fica aqui no meio, tá? Só que nas máquinas óticas, né, também tem um recurso, né, de uma outra lente para fazer a medição ou sensor, né, para fazer a medição por interferometria por luz branca, tá? O que vai me gerar esse recurso, né? Esse recurso, ele vai permitir que você faça uma análise em 3D, tá? Da textura, por exemplo, tá? Então, aqui, né, você está vendo uma imagem 3D, né, como se fosse uma topografia também, tá? Onde eu consigo também fazer análise, a medição, né, por exemplo, da rugosidade, por exemplo, tá? E também do dimensional, distância e altura também, tá? Então, esse exemplo aqui é em uma máquina nossa, com o modelo HyperQV WLI, né? Essa é uma máquina ótica para fazer esse tipo de medição por interferometria por luz branca também. Então, ele permite esse recurso. Tá? Então, como eu falei no slide anterior, tá? Então, ele gera essa imagem 3D, né?
essa interferometria, né, eu consigo, por exemplo, extrair um pedaço, né, dessa área aqui e fazer análise, tá? Bom, então eu consigo fazer uma extração da área, tá? E fazer essa análise aqui. E também, eu posso, por exemplo, fazer um corte e fazer a análise da rugosidade, ou seja, medição da rugosidade, tá? Então, esse exemplo da direita, né? Então, é para fazer tanto a análise quanto a medição da rugosidade. E como eu falei, né, ele permite também fazer a medição dimensional, ou seja, aqui no caso eu estou medindo, né, essas aqui são as características que eu consigo medir, que são a distância, a espessura e a altura, né. Bom, outro recurso, né, voltado para a linha de eletrônica, né, das máquinas óticas, é a aplicação desse programa de detecção de falhas, né. Esse programa DDPAC, ele pode ser utilizado tanto para peça mecânica ou para peça, né, tipo placa de circuito impresso, tá? Se fosse uma peça mecânica, né, uma peça de metal, alguma coisa assim, o programa ele consegue detectar automaticamente, né, uma batida, né, uma sujeira, uma substância estranha, com uma coloração diferente daquela original da peça. Eu consigo detectar riscos, né, não só em superfície fosca, né, mas em vidros também, tá? Se eu tiver um risco numa superfície de vidro, eu consigo, através do programa DDPAC, né, fazer essa detecção também. E falhas, né, falhas e rebarbas, né, também eu consigo, tá? Então, é um programa que funciona em conjunto com o programa de medição. Então, enquanto ele está fazendo a medição, eu consigo rodar ele também para verificar se há alguma falha ou não no produto, tá? Então, esse programa se chama DDPAC. Então, aqui a tela, né? A tela do programa DDPAC, né? Então, por exemplo, que está meio pequena aqui, mas, por exemplo, se tiver uma falha, né? Ou uma rebarba numa superfície lisa, por exemplo, tá? Ele consegue detectar e informar onde que está, tá? Ou, por exemplo, uma trilha rompida, tá? Então, se eu estiver verificando, fazendo uma medição numa placa de circuito impresso, se eu tiver uma trilha rompida, né, ele consegue detectar e ele muda a cor, né, da imagem. Ele fica, esse aqui esse preto e branco é a cor normal, né, mas ele deixa em vermelho se ele detectar uma falha. Tá? Então é um programa também bastante útil, né, para esse tipo de aplicação. Mudando um pouquinho, né, de tema agora, falar um pouquinho da eletrônica automotiva, né, que seria aquela eletrônica embarcada, né, nos veículos automotores, né. Hoje, até inclusive, existem cursos, né, voltados para a indústria, para a eletrônica automotiva, né, onde é ensinado, né, sobre motores elétricos, os módulos eletrônicos, né, que fazem o gerenciamento do veículo, né, tecnologia de comunicação, fazer o monitoramento do desempenho do veículo, né, quantos quilômetros por litro ele está fazendo, verificar a pressão do pneu, né, sistemas de conforto, né, conveniência e segurança. Hoje existem esses controles de estabilidade nos veículos, né, inclusive controle adaptivo, né, para você ter para ele mesmo fazer a frenagem de emergência, né? Então, hoje existe muita eletrônica, né, embarcada nos veículos, né? E então é muito importante, né? Importante e gera uma necessidade, né, de fazer o controle dimensional dessas peças também, tá? Veículo elétrico e autônomo, né? Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não temos nenhum fabricante de veículos elétricos, né? Os poucos que nós vemos aqui são todos importados, tá? Mas eu creio que seja uma tendência, né, no futuro, né?
O Brasil, por ser uma potência em termos de quantidade de veículos, né, eu creio que no futuro próximo, né, alguma fábrica comece a produzir aqui, ou, né, pelo menos alguns componentes, né, comecem a ser fabricados aqui no Brasil, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o motor core, né, que também a tendência, né, há um estudo que o veículo elétrico, né, hoje, né, o veículo elétrico, ele tem, se eu não me engano, acho que 1/3 da quantidade de peças que existe nos veículos a combustão, né? Ou seja, vai diminuir bastante a quantidade de peças, mas em contrapartida vai aumentar bastante o número de peças eletrônicas no veículo, né? Inclusive, em termos de chicote elétrico, né? Parece que um carro padrão, ele tem, se eu não me engano, acho que 400 cabos, né? Um carro premium, né? Que seria aquele carro já com mais tecnologia embarcada, teria 800 metros, e o carro elétrico, se eu não me engano, são 1.000 metros ou seja, 1 quilômetro de cabo dentro desculpa, 1.000 cabos, né, dentro do veículo elétrico, né, e não sei quantos, isso dá não sei quantos quilômetros de cabo também se eu juntar um do lado do outro, né. Então, quantidade bastante grande de peças eletrônicas dentro desses veículos, né. Mesmo não sendo elétrico, né, esses carros mais modernos já tem muita eletrônica embarcada nele. Falar um pouquinho dos módulos eletrônicos, né, que estão presentes tanto nesse segmento de carro elétrico, mas também nos carros híbridos e nos carros mais modernos, né, de hoje em dia, tá? Esses módulos, eles fazem o gerenciamento, né, de todo o sistema de injeção, transmissão, o painel de controle de tração, estabilidade, central multimídia, carregador wireless, os inversores, no caso dos carros elétricos, né, que transformam a energia da bateria na energia para movimentar o veículo, né, e por ser equipamentos eletrônicos, né, possuem placas, possuem componentes, né, e muitas vezes, né, eu preciso fazer o controle dimensional dessas peças, né. Então, vai gerar uma necessidade grande, né, de medição tanto das placas, dos semicondutores, né, e também dissipador de calor, né. Então, são peças que vão gerar, né, calor, né. Então, eu vou precisar de dissipador. E você sabe que dissipador também é necessário fazer um controle dimensional nele, tá? Então, ele tem a especificação própria para ela, né? Então, nas nossas máquinas lógicas, nós fazemos, alguns clientes, né, fazem medição desses dissipadores também. Bateria, né, que seria o coração, o pulmão do carro, né? Se eu não me engano, hoje existem 2 modelos, né? Esse tipo lâmina, né, que eu estou mostrando agora aqui, e do tipo pilha, né? Que nós utilizamos aquelas pilhas AA, 3A, né? Aqueles modelos cilíndricos, né? Parece que no carro da Tesla são esses cilíndricos, né? Mas em alguns outros fabricantes, tipo a Nissan, utilizam essas baterias tipo lâmina, né? E essas baterias íon-lítio, né? Que são as baterias mais difundidas atualmente no mundo, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, né? O porquê de todo mundo utilizar a bateria íon-lítio, né? Eu escrevi aqui em cima, aqui, ó. Ele tem uma grande vida útil, né? Esse tipo de bateria, né? Não tem mais efeito memória, né? Eu não sei se vocês lembram, né? Naqueles primeiros celulares, né? Antes do iPhone, né? Que utilizava, eu não lembro que tipo de bateria que era. Se eu, sei lá, não carregasse a bateria do celular completa, né, e ficasse utilizando ela sempre dessa forma, tá, ele criava um efeito memória e você não conseguia mais carregá-la completamente, né? Então, os primeiros celulares tinham esse problema de
de efeito memória nas baterias. Hoje não. Com a bateria íon-lítio eu não tenho mais esse problema, né? Então, numa emergência eu carrego ela a 50%, uso, né? Aí na próxima vez, se eu for tentar carregar 100%, eu já consigo. Eu não vou ter esse problema futuramente, tá? Então, é uma grande vantagem dessas baterias íon-lítio, tá? E grande densidade volumétrica de energia, né? Então, ela consegue armazenar uma carga bastante grande, né? Para que você possa utilizar por mais tempo, tá? E o que eu preciso medir nessas baterias, né? Íon-lítio, né? Do tipo lâmina, né? Ela é composta de eletrodos, tanto positivo quanto negativo, os anodos e os catodos, né? Existe, logicamente, tem um separador entre eles, tá? Mas se o dimensional de um ou outro não tiver dentro daquela especificação, o que acontece? Ela pode, né, uma lâmina vai estar maior e a outra menor, né? E quando você sobrepor ela, pode dar um curto-circuito nela. Então, esses fabricantes, né, eles prezam bastante no dimensional da bateria para não ter esse tipo de problema, tá? Então, é uma necessidade de fazer esse tipo de controle dimensional da bateria. E o motor core, né, do estator, do rotor, né, que vai fazer a geração de energia para a movimentação do veículo, né. E nessas peças eu preciso fazer o controle dimensional, né, por exemplo, uma comparação do perfil, tá. Isso aqui é uma imagem feita numa máquina ótica, né, na Quick Vision Active, tá, e utilizando o programa Form Trace PAC, que é o mesmo programa para fazer a medição utilizado nos perfilômetros, né, eu consigo fazer uma comparação do perfil, tá? Então, o equipamento vai me gerar esse perfil 2D, né, da peça, e eu chamo o modelo matemático e faço uma comparação, tá? Se tiver verde, significa que ele está dentro da tolerância, se tiver vermelho, ele está fora da tolerância, tá? Então, eu consigo fazer uma comparação do perfil utilizando a máquina ótica. Outra medição seriam os dimensionais mesmos, né? Então, eu consigo, né, também utilizar o mesmo equipamento, o mesmo programa Form Trace PAC AP e fazer o dimensional da peça, né? Então, ângulos, distâncias, né, raios, né? Então, eu consigo fazer esse tipo de medição. Mudando um pouquinho, né, agora indo para a metrologia 4.0, tá? Então, a metrologia 4.0 é usar a tecnologia de medição para se conectar à indústria 4.0 ou ao Smart Factory. Tá? Um dos primeiros passos, né, é a virtualização, tá? na indústria 4.0. Tá? Eu preciso melhorar, né, para você melhorar o processo de fabricação, você precisa ter todos os dados, né, de medição digitalizados, tá? Tem a questão da conectividade também, né? Hoje é utilizado o padrão internet, né? Que é um dos mais conhecidos, utilizados aí no mercado, tá? Para fazer a conectividade. E a segurança dos dados, né? Tanto a segurança de você não permitir, né, que alguma outra pessoa, algum hacker acesse essas informações, mas também a segurança em questão de você ter esses dados armazenados, guardados no servidor, tá? Para que você possa acessar essas informações. Então, um dos recursos, né, hoje, né, no caso dos equipamentos da Mitutoyo, tá? Eu tenho o Status Monitor, tá? O que ele faz, né? Ele monitora em tempo real, né, como é que está a sua máquina. Por exemplo, eu tenho uma aplicação desse Status Monitor tanto para as máquinas tridimensionais, né, normais, ou para as máquinas de medição por imagem também, tá? Que tipo de informações, né, que ele consegue me passar, né? Ele consegue me informar se o equipamento está em uso, né? Se tem alguma pessoa utilizando, se tem alguma peça sendo medida naquele momento, tá? Se ele está parado, né? E aguardando, sei lá, alguma peça chegar para ele começar a medir. E se você tiver algum problema, né? Por exemplo, a máquina deu problema e está em manutenção, por exemplo.
tá? Então, diferentemente do tempo ocioso, eu consigo também identificar algumas outras características, né, com a máquina parada, tá? Isso vai me ajudar a fazer um planejamento, né, da produção, né, ter esse tempo de dado real, tá? E melhorar as operações. Então, esse status monitor, ele consegue mostrar para você, né, ou em tempo real, ou depois, se você quiser fazer uma análise de quanto, se a minha máquina ela está full time sendo utilizada, ou se há brechas, né, onde ela fica parada, eu posso me programar, né, para utilizar esse tempo que a máquina fica parada, tá? Aí conseguir ter uma produtividade melhor na medição, tá? E isso, nós temos esse recurso, né, através do programa chamado Status Monitor. Outro recurso, né, é o Condition Monitor, tá? Condition Monitor também, ele está presente nas nossas máquinas tridimensionais, tá? E diferentemente do Status Monitor, o que ele informa? Ele informa, por exemplo, a distância que a máquina percorreu, né? O número, se você tiver um cabeçote indexável na máquina tridimensional, eu consigo saber o número de indexações que ele fez, né? E também se teve alguma colisão, tá? Então, com isso eu consigo... o que eu consigo fazer com essas informações, né? Por exemplo, cabeçote indexável, nós sabemos que tem uma vida útil, tá? Inclusive, o fabricante informa, através de horas, né? Ou de indexações, a vida útil dele. Então, eu consigo me programar, né? Sabendo quantas indexações que ele fez, por quanto tempo, né, ele funcionou, eu consigo me antecipar, né, e colocar, por exemplo, um cabeçote num plano de investimento, tá? Porque um cabeçote, ele assim, tem um custo bem elevado, né? Então, eu consigo me programar, através do Condition Monitor, do Status Monitor, prever a necessidade de troca do cabeçote, por exemplo, tá? E colisão, né? Então, sei lá, de repente, né, a máquina está parada, mas você não sabe por quê, né? Então, de repente, pode ter tido alguma colisão com alguma peça, ou, sei lá, alguém entrou, né, no meio da medição e provocou essa colisão. Então, eu consigo fazer esse tipo de monitoramento também. Tá? Deixa eu avançar aqui. Então, hoje, os nossos equipamentos, eles têm a possibilidade, né, de fazer essa comunicação, né, enviar as informações em tempo real das medições, tá? Então, pode ser desde equipamentos, né, como máquinas tridimensionais, durômetros, máquinas óticas, perfilômetros, até instrumentação, né, para 15 micrômetros, relógio comparador, eu já consigo conectar eles em alguma rede, né, e fazer a medição e o envio dos dados em tempo real. Aqui é um ambiente, né, que eu queria mostrar aqui, como se fosse de uma metrologia tradicional, né? A produção, sei lá, no meio da fábrica e a metrologia dentro de uma sala fechada com temperatura controlada, né? O que eu quero mostrar aqui, né, que independente da sua fábrica, né, tá? Hoje em dia, né, nós vemos muito mais fábricas dessa forma, né, produção em um local e metrologia em um outro local, tá? Só que o que acontece? Tem uma pequena distância, tá, entre esses dois setores, né, e a informação hoje, né, demora, por exemplo, sei lá, num setup de uma máquina, a pessoa produz uma peça, leva até a metrologia, tá? O metrologista vai medir, né? Só que, e depois informar se a peça está boa ou ruim. Só que nesse intervalo, né, a máquina fica parada, né? Então, o que eu posso melhorar, né, nessas fábricas, né? Colocar essa questão da indústria 4.0, né, de conectar os equipamentos de medição na rede da empresa, tá? Para que, assim que medir, essa informação já está disponível para todo mundo, tanto o supervisor, quanto o dono da fábrica, quanto para os equipamentos também, tá? Então, a pessoa que está
fazendo a análise. Então, a pessoa não precisa ir lá na metrologia, ver o relatório de medição, a peça está boa, então vamos conseguir. A peça está ruim, vamos ajustar. Então, assim que medir, ele já recebe essas informações e já consegue tomar alguma ação. Aí você já ganha velocidade. Ou num sistema de medição inline, né, onde os equipamentos, as máquinas de medição, agora estão no meio da produção, ou seja, está produzindo peça e a máquina acabou de produzir a peça, a máquina já consegue fazer a medição e informar se a peça está boa ou está ruim, tá? Então, assim, ainda no Brasil ainda não é muito, né, difundido esse sistema, né, de medição inline, mas a tendência é essa, tá? De você ter ganho de velocidade, produtividade, através de um sistema de medição inline. E a Mitoyo tem, né, esses equipamentos, né, para fazer a medição inline ou equipamentos para chão de fábrica, tá? As máquinas normais, tridimensionais normais, né, tradicionais, por exemplo, tá? Ela precisa de um ambiente com temperatura controlada. Essas máquinas de chão de fábrica possuem sensores de temperatura tanto para a máquina quanto para a peça e também para o ambiente, né? E eu consigo, né, transformar a medição feita a 30 graus, por exemplo, em um resultado como se estivesse sendo medido a 20 graus, tá? Então, hoje eu já tenho recursos nesses equipamentos de medição para que ela possa trabalhar no chão de fábrica, tá? E a questão do registro, né? Então, eu meço, tá? Mas hoje, né, acho que ainda muitas empresas, né, fazem a medição, anota no plano de controle, depois, no final do dia, ele vai lá, digita numa planilha Excel, aí, no outro dia, né, sei lá, o supervisor ou o dono da empresa, ele fica sabendo do que aconteceu no dia anterior, né? Então, o que a Mitoyo oferece, né, para os seus clientes é o seguinte, tá? Você ter esses dados em tempo real, ou seja, mediu, né, o operador não precisa nem anotar ou digitar, essa informação já entra direto para o computador, tá? E essas informações são salvas no servidor da empresa. Ou seja, qualquer pessoa que tem acesso à rede da empresa consegue, de uma forma rápida, né, em tempo real, já saber o que está acontecendo na fábrica, tá? Então, existe o recurso por exemplo, no caso dos instrumentos, tá? Um recurso de transmissão de dados sem fio, tá? E também o com fio, tá? Então, logicamente, aqui eu vou precisar estar próximo do computador, né, ligado diretamente no desktop ou no notebook, e na imagem anterior eu posso estar com o instrumento até uma distância de até 20 metros, né, que você vai conseguir fazer a transmissão desses dados, tá? E a análise, né? Então, eu fiz a medição, né? Ou seja, eu utilizei um instrumento, uma máquina de medição, tá? Eu fiz o registro dessa informação, né? Através de um transmissor de dados com fio e sem fio, e agora eu preciso fazer análise, né? Saber como é que está o meu processo, tá? E a Mitoyo oferece esse programa chamado Mesolink, tá? Esse programa Mesolink, ele funciona tanto em conjunto com um equipamento que tenha um programa de medição, ou também para instrumentação, né? Então, naquele slide anterior, né, que eu faço a medição, aperto um botão e mando os dados para o computador, tá? Eu posso jogar a informação diretamente para o Mesolink, tá? Ou numa máquina tridimensional, o programa fez está rodando o programa CNC, né? Fez a medição e essa medida já entra dentro do Mesolink, tá? E com isso, eu consigo ter esse registro, né, dessas medições e saber já como é que está o processo. Tá? Então, aqui, por exemplo, aqui é um exemplo de o meu processo que está variando muito, né? Um processo, vamos dizer assim, não estável, tá? Então, eu posso aqui fazer essa análise, né, do meu processo para ver o que está acontecendo para o meu processo não estar estável, tá?
eliminar essas causas que estão deixando o meu processo instável, para que o meu processo, né, fique estável, tá? E depois de estabilizado, né, eu posso ver, fazer um estudo também, um ajuste no processo, para que aqui, né, do lado esquerdo aqui seria um processo bem estável, né, mas processo bem estável tem custos, né? Então eu posso dar uma relaxada, deixar ele um pouquinho, né, menos estável, só que o que eu consigo? Posso aumentar o meu RPM, aumentar a velocidade de corte, ou seja, consigo produzir, ter um aumento de peças produzidas, né, mantendo aquela estabilidade, tá? Então, pelo Mesolink, eu consigo verificar como é que está o meu processo e ir ajustando, né? E no final das contas, o objetivo é isso aqui, ó, né? Produtividade, você ter ganho de produtividade, tá? Com a aplicação do CEP. Esse penúltimo slide aqui, né? Ele está mostrando aqui no chão de fábrica, né? Onde vão estar os equipamentos e instrumentos de medição, tá? Conectados ao Mesolink, tá? Enviando os dados para o Mesolink, tá? A pessoa da qualidade, né, sei lá, o metrologista, o supervisor da qualidade, ele pode fazer uma análise desse processo, né, mais minucioso para aquele exemplo que eu falei de deixar, né, não tão estável, mas ganhar produtividade, tá? E o diretor da empresa, o gerente, né, ele conseguir enxergar em uma tela só, né, tudo que está acontecendo na fábrica, tá? Então, é feita a medição, ele fica salvo ele salva as informações no servidor da empresa, tá? E através do gerenciador do processo, né, o diretor, né, não precisa nem estar na fábrica, né, ele pode estar na casa dele, com o celular conectado na rede da empresa e monitorando o que acontece na fábrica dele, tá? E um último recurso, né, que nós também estamos tentando difundir bastante, né, para as empresas, é o seguinte, tá? Eu tenho uma empresa que seria o cliente, né, e o fornecedor, né, vários fornecedores, né, produzindo peças para esse cliente final, tá? O que eu posso fazer, tá? Eu posso conectar ao cliente final, né? Ele pode também, seria ele estar no lugar do diretor, né? Ele pode verificar em tempo real o que está acontecendo no processo, na produção do seu fornecedor, né? Então, eu consigo trabalhar dessa forma, ter vários fornecedores, né? Fabricando peças, medindo peças, né? Salvando essas informações na nuvem, por exemplo, tá? E eu, como cliente, verificar em tempo real o processo dele. O que isso vai me agregar? Ou o que isso vai fazer? Com que eu tenha a qualidade assegurada, tá? Então, se eu verificar que o meu professor está produzindo uma peça boa, tá? Eu não tenho mais necessidade de chegar no meu recebimento e fazer a medição novamente dessa peça, tá? Eu estou vendo em tempo real o que está acontecendo e com isso eu tenho uma garantia, né, de que eu vou estar recebendo peças boas também, tá? Então, se alguém tiver essa curiosidade de conhecer mais esse tipo de conceito, né, esse conceito do cliente fornecedor, por favor, entre em contato com a gente, tá? E a gente vai estar explicando com mais detalhes isso aí. Bom, pessoal, chegou ao fim a minha apresentação. Eu queria agradecer, né, esse quase uma hora de paciência, né, de estar assistindo a minha palestra, meu seminário, né, e ela vai estar salva, tá? E também os certificados, né? Então, os certificados vão estar disponíveis para vocês, para pessoas que ficaram o tempo todo com a gente aqui, tá? Então, muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu fechar a minha apresentação aqui. Eu vou abrir o chat aqui agora. Bom, o Lucas deve ter respondido, né, algumas perguntas, mas depois, no final, eu vou passar um pente fino no chat aqui. Se tiver alguma
pergunta sem resposta, eu vou estar respondendo, tá? Como falei, vocês podem estar enviando perguntas, né? Ou solicitando informações no meu e-mail, hiro, H-I-R-O, @mitotoyo.com.br, tá? Então, né, qualquer dúvida, qualquer, né, questionamento, sugestões, né, críticas, por favor, pode estar mandando, tá? Eu estou vendo aqui, o Noronha, né, que sempre participa com a gente aqui, muito obrigado. Aí, Wilson também, Alfredo de Carvalho, muito obrigado também. Tá, pessoal? Fica o nosso convite aqui, né? Se vocês quiserem um dia conhecer o nosso showroom, tá? Nós estamos com vários equipamentos para demonstração, tá? Então, só fazer o contato, né? Nós agendamos, nós temos todo o protocolo de segurança aqui contra a Covid, né? Então, por favor, vocês serão bem recebidos e com segurança também, tá? Se alguém quiser uma visita nossa também, né? Por favor, solicitem as visitas ou, né, os web meets também, estamos promovendo o web meet também, tá? Bom, pessoal, vou encerrar então a transmissão. Muitíssimo obrigado pela companhia, tá? E estamos à disposição, tá? Um grande abraço a todos aí.